Olha só a minha cara, eu tava gravando vídeo sobre os testes, qual que eu gosto mais, né? A intenção era colocar todos na mesma gravação, mas não coube. Como eu expliquei em um vídeo anterior lá, tive um problema com o meu equipamento de gravação e vamos lá, vou continuar. No primeiro vídeo eu falei sobre o PROC, sobre o Portage, porque eu gosto tanto dele, e estava falando sobre o ADL. Que o ADL ele é muito bom, só que ele é um pouco difícil para entender, para você calcular os scores. Isso aqui sempre dá rolo, as fonos sempre pedem ajuda na supervisão, como calcular o score, tá? Você tem que ver na pontuação ali, primeiro determinar o teto, então você começa com a idade da criança. Se ela tiver 5 acertos, você vai subindo de 6 em 6 meses, conforme a idade. Se ela tem erros, aí você vai ter que ir diminuindo 6 meses, até ela conseguir ter 3 acertos, tá? Então ela vai ter 3 acertos consecutivos, corretas, né? 3 respostas corretas nas perguntas que você vai fazer usando o manual. Então vai ter esse manual que é para linguagem compreensiva e esse para linguagem expressiva. Ele tem as figuras, a criança tem que colaborar, então tem que marcar. Esses testes eu acho difícil de aplicar em crianças que têm, por exemplo, transtorno do espectro do autismo. Porque como eles têm uma intenção comunicativa reduzida, eles não vão querer responder. E aí a pontuação deles vai dar muito baixa aqui, na parte de compreensão, por exemplo, mas não é porque eles não compreendem, é porque eles não responderam. O teste não foi idealizado para essa população. Então, ele é muito bom, por exemplo, para uma criança que tenha só um transtorno de linguagem do tipo 1 ou um TDL, e aí você vai conseguir ter dados fidedignos e vai conseguir aplicar nessas crianças até 5 anos e 11 meses, seriam 6 anos, tá? 6 anos e 11 meses, até crianças com 6 anos e 11 meses, quase 7 anos. Então esse aqui, ele abrange uma faixa etária maior do que o Portage, que é até os 6 anos, e o PROC, que é até 5 anos. Ou 4 anos e 11 meses, se vocês querem que eu seja mais específica. Então o ADL, eu acho ele mais difícil de analisar e de pontuar. E ele não estabelece aqui um protocolo depois de terapia. Mas é interessante que ele tem um caderno de aplicação. Peraí que eu vou pegar para mostrar para vocês. Quando você compra o ADL, ele vem junto esses cadernos, tá? Alguns, depois se você precisar mais, você vai ter que pedir. E aí tem para marcar separado. Então ele é fácil de marcar. Você vai aplicando com a criança e vai marcando. E depois, aqui no início, você vai fazer o cálculo do score, que eu falei pra ti que aqui que tá o rolo, porque as fonos não gostam muito, eu pelo menos não gosto de fazer isso aqui. Mas faço, é um dos que eu mais uso, como eu disse lá no outro vídeo, não quer dizer que eu use só esses, mas eu uso. Para algumas crianças vai ser o melhor. Eu gosto também, prefiro o ADL2 do que o 1, e esse 2 é de 2021, porque ele tem uma parte aqui que é sobre aquisição fonológica e o vocabulário, que no ADL1 não tinha. Então, vai ter aqui, de acordo com a faixa etária, né? Tá aqui 3 anos, blá blá blá. E você consegue colocar isso aqui no relatório. Então, eu achei ele bem mais completo, certo? Então, esse é o ADL2. Agora, vamos para o ABFW. Tem as duas versões do ABFW. A primeira, que é essa aqui, mais grossinha, certo? E esse que eu tenho aqui é revisado já. Ele é de 2016. É a segunda edição. Ele é bem completão e porque eu gosto muito dele, a parte que eu mais uso, na verdade, é a avaliação de pragmática, que é até 12 anos, bem interessante. A parte de avaliação de fluência também é muito boa, de vocabulário, e você não precisa fazer todo ele. Se você quer avaliar só fluência, você vai pegar a parte de fluência aqui e vai avaliar só fluência. Tem as tabelas comparando as rupturas e tá separado de acordo com se é menino, porque isso muda, tá? Tem a questão aqui da velocidade de fala, que também é um dos poucos que tem esses dados para a gente poder calcular a velocidade de fala até os 12 anos, então é bem interessante a parte de fluência. A parte de fonologia, para quem está começando, também é interessante, fácil de marcar, de descrever, gosto. E a parte de vocabulários também. O que é o complicado dele? Assim como o ADL, você tem que comprar as fichas.
tem que comprar o material junto. E aí ele é muito caro, principalmente para quem trabalha em serviço público, para quem está começando. Logo que eu comecei eu não tinha, porque isso aqui, hoje, se for comprar tudo, o que tá junto ali, mais de R$1.000, tá? Vai usar? Vai usar. Mas quem que tem R$1.000 sobrando para comprar um teste, né, gente? E o ADL também, ele vem com o kit, que tem a bolsa lá, com os brinquedos, as coisinhas, além daqueles cadernos, R$1.000. Entendeu? Então isso é meio limitante. A versão 2, esse o ABFW agora, eu chamo 2, né? Mas na verdade não é. É a edição de 2023, tá? Aqui, ó, 2023, super recente, ele é revisado. O que eu achei bem interessante nele? A parte de nomeação é mais fácil de aplicar para criança. A parte da pragmática, gostei muito das considerações aqui que a Fernanda Fernandes fez. Fica mais fácil para quem não trabalha muito e entender o que a gente quer mostrar ali, levantar o perfil de comunicação dessa criança, né? E aí tem toda a explicação ali, se vai ser turnos equilibrados ou não, se essa criança tem intenção comunicativa, quais são as funções comunicativas. Você vai analisar o vídeo e aí você vai ver se ela tem mais funções de protesto, de pedido de objetos, se ela troca turnos, se está equilibrado, porque às vezes ela troca, mas ela troca muito pouco. Então, ele é bem interessante, eu gosto muito dessa parte pragmática, eu gostei muito. E a parte de fluência, revisada aqui também, da Cláudia Andrade, que é uma das maiores pesquisadoras em fluência no Brasil, ela tá bem explicadinha, bem fácil de entender, então para quem quer começar a atender na parte de fluência, eu acho que é interessante. Tem todos os valores aqui, os parâmetros para o raciocínio clínico, das rupturas, da velocidade de fala, como eu coloquei. Tem análise também do ritmo melódico, que não tinha no primeiro. Análise de esforço e tensão muscular, que também não tinha no primeiro, certo? Então ele está mais completo. Eu acho que vale a pena. Você pode comprar só o livro, não precisa comprar as fichas, e aí você vai montar, mas aí você tem que montar conforme o que está aqui. Por exemplo, na análise de vocabulário, que tem um monte de figuras, você vai ter que procurar as figuras na internet, que tenham um tamanho bom para a criança conseguir enxergar, que sejam fáceis de entender que é aquela figura ali, que tem que nomear, porque se não for boa qualidade, isso vai ter interferência no teste, certo? Então, se você puder comprar completo, melhor. Se não puder, compre só o livro. Quando você compra ele, aquela versão antiga lá, que eu falei, vinha com essa caixa aqui, enorme, super pesada, tá? E aqui tem já os protocolos para preencher. Então, vão ter várias fichas, ó. A parte de fonologia, a parte de fluência, tem vários bloquinhos, eu nem usei todos, eu tenho alguns anos já, né? Tem pessoas que compartilham isso em PDF. Eu acho uma sacanagem com quem criou o teste, porque demora muito tempo para fazer um teste, para validar. E é caro, só que é o trabalho das autoras ali, trabalho da editora, então vamos cuidar para não piratear material, não compartilhar material. Se você fez o curso com a pessoa e ela disponibilizou, ok, mas cuidado para não ficar compartilhando isso, porque tem toda essa questão ética de você valorizar o trabalho da pessoa, certo? Então, hoje esse é o segundo vídeo, que é para complementar aquele primeiro vídeo que eu falei do PROC e do Portage. Falei aqui do ADL e dos dois ABFW. Tem outros testes que eu uso? Sim, mas esses são os que eu mais uso, tá? Então, se você gostou desse vídeo, se te ajudou, quer encaminhar para alguma colega, encaminha. Coloca aqui nos comentários se você usa algum deles, qual que você prefere, qual que você acha que realmente é mais difícil de aplicar, ou esse é fácil de aplicar, mas é difícil de interpretar. Se você concorda, o que eu coloquei aqui, as informações. E se você tem sugestões para próximos vídeos de material, escreve aqui também, eu vou adorar fazer. Até a próxima, tchau!